Colossenses capítulo 1. Meu irmãozinho, Deus está falando muito ao nosso meio hoje, hein? Palavra muito forte. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Aqui é o nosso ponto de partida. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos. O que é idôneos? Dignos, capazes de participar da herança dos santos na luz. Então o Pai nos fez dignos pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela sua obra redentora, pelo que Jesus fez por mim e fez por você. Ele pagou um alto preço. Jesus não tinha pecado algum, sai do pecado, é a morte. Ele então morreu a minha morte, ele morreu a sua morte, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós nos tornamos dignos. Por quê? A Bíblia vai mostrar para nós aqui, de participar da herança dos santos na luz. Herança é um direito legal. Nós temos um direito legal de participar desta herança. Tem gente que às vezes não sabe, é até herdeira de alguma coisa e não sabe. Eu sempre brinco com vocês que minha mãe disse que é uma herança de Portugal, até hoje não chegou. Ela disse que nós temos direito lá, mas não, ainda não chegou, até hoje não apareceu, né? Essa herança não chegou lá em casa, não chegou na família. Mas ela disse que nós temos uma herança lá de Portugal, que meu avô nasceu lá e tudo, mas nunca chegou. Mas agora com toda a transparência, com toda a sinceridade, né? E com toda a seriedade, tem gente que tem direito a algo que não sabe, somos nós. Nós aceitamos a Jesus, porque quando nós aceitamos a Jesus, olha o que acontece. João capítulo 1, versículo 12. O que diz João 1, 12? Às vezes a pessoa acha que eu dou um versículo, não, eu fico numa passagem só, depende do dia. Né? Tem dia que você fica com uma história, como a de Ezequias, né? Às vezes a história da mulher que andava encurvada, e tem dia que tem que tocar um pouco mais o barco aqui. João 1, 12. O que diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, toda pessoa que recebeu a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, essa pessoa se tornou filha de Deus. Então, legalmente, ela se tornou o quê? Herdeira de Deus. Co-herdeira com Cristo. Nós somos herdeiros. Nós temos direito, então, nós temos que descobrir, nós não descobrimos. Nós somos de Deus, temos algo que é nosso, que nos pertence por direito, mas não temos conhecimento, não temos ciência. Consequentemente, nós sofremos por não desfrutar daquilo. Veja o caso de um homem chamado Enéas. Atos dos Apóstolos, depois de João é Atos. Capítulo 9, versículo 32. O apóstolo Pedro, numa missão evangelística. Está aqui, Atos depois de João é Atos 9:32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Não pense santo como nada místico, não. Santo, toda pessoa que aceitou Jesus Cristo. Santo quer dizer separado. Nós fomos separados. Estamos no mundo, mas somos santos, somos separados. Nós pertencemos ao Senhor, estamos no mundo. Cuidado para não misturar as coisas e não se tornar religioso. Desculpa a expressão besta, que aceitou Jesus, não fala com mais ninguém, né? Não fala com os amigos, não fala com a família, não participa de nada. Não. O apóstolo Paulo disse que seria necessário sairmos do mundo. Não vou citar agora, não vou citar o versículo, que é 1 aos Coríntios, só vou citar isso para você, capítulo 5, não vou citar o versículo que eu conheço, para você comer lá agora de curiosidade. Porque tem muita gente que acha que a pessoa que aceitou Jesus não pode ter contato com mais. Contato que eu digo é comunicação, amizade. Não. Você conversa com as pessoas, não é verdade? No local de trabalho, na vizinhança, onde for, simpático com todos, bom dia, boa tarde, mesmo que a pessoa esteja vivendo uma vida errada, e você sabe. O Paulo fala nessa carta aos Coríntios, que ele diz assim, em carta vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo irmão, não sendo irmão. Não estou dizendo com os devassos desse mundo. Aí ele fala aqui, não são com eles, com as pessoas que estão lá fora. A pessoa pode ter uma vida errada, você
Você tem contato. Bom dia, boa tarde, né? Um sorriso para a pessoa é muito importante. Então, cuidado para não misturar as coisas. Mas aí ele está dizendo que ele foi aos santos, as pessoas que já tinham aceitado Jesus. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. O Enéas era um santo, era um homem de Deus, e estava paralítico há 8 anos. Olha o que o Pedro fala para ele. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Ô Enéas, você tem direito à saúde. Ô Enéas, você aceitou Jesus, você tem direito à saúde. Somos nós. Entenda bem, como uma pessoa que eu digo tem direito à aposentadoria, às vezes ela não sabe. Ela tem direito de receber o que é dela, o direito, mas ela não busca. Entende? Tem pessoa que tem direito pela idade, tem pelo tempo de trabalho, não é verdade? E às vezes ela não sabe. Alguém tem que, ela tem que entrar com a requisição, com um pedido de aposentadoria. Então nós temos o direito a alguma coisa da Bíblia Sagrada, que está na Bíblia Sagrada, mas não temos no conhecimento. Então Paulo diz, ele nos fez dignos, idôneos, capazes de participar da herança dos santos na luz. A saúde é uma delas. Estamos pedindo para Deus, Deus me dê a cura, Deus me dê a saúde, Deus, eu estou doente, eu estou enfermo. Toma posse, assuma, é direito seu. Está dizendo, pelas feridas de Jesus fomos sarados. Ô Enéas, você tem direito à saúde, Jesus Cristo te dá saúde, você aceitou Jesus. Quando você aceitou Jesus, essa bênção, ou seja, esse direito foi adquirido para você. Você pode tomar posse. E o Enéas acreditou. E a Bíblia diz que, e logo se levantou, foi logo, logo se levantou, e viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Isso é muito bonito, pessoal. O que o milagre faz? Converte uma região toda. Uma das táticas do diabo, eu tenho falado com vocês de um livro chamado Impacto, de T.L. Osborne. Ele fala sobre isso. Quando o diabo não consegue destruir uma pessoa, ele tenta paralisar a pessoa, paralisar o ministério, paralisar a igreja. O movimento, vamos dizer, evangélico no Brasil, como é que ele cresceu? Com os movimentos de cura divina, de libertação, os movimentos do Brasil para Cristo, o movimento da Deus é Amor, entenda bem, o movimento da Igreja da Graça, como missionário, mostrando como é que se expulsa demônio, como Jesus mandou, que não temos que ter medo dos demônios, dos guias, das entidades, o medo tremendo, até a pessoa na igreja tinha medo daquilo. Uma vez, contam lá no Rio de Janeiro, que colocaram negócio de despacho de feitiçaria na porta de uma igreja, enquanto o pessoal da limpeza urbana não tirou, o pastor só andava por trás. Que pode isso, que o próprio pastor tinha medo. Não, chegar lá não tem medo de nada, isso aqui está desfeito em nome de Jesus, não tem valor nenhum. Verdade, ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e a cura divina. Aí o que o diabo faz, nesse que ele fala nesse livro Impacto? O diabo usa com essa tática, só as igrejas só pensam em cura, só pensam em milagre, essas igrejas não falam mais do evangelho. Mas que evangelho? O evangelho é esse, que as pessoas procuravam Jesus para serem curadas. Veja a mulher que eu cito constantemente aqui, 12 anos com uma hemorragia. Entenda bem, ela ouviu falar de Jesus. O que é que ela ouviu falar de Jesus? Jesus curava, e por isso ela procurou Jesus. Ela não procurou para ser salva, ela procurou para ser curada, que ela tinha 12 anos uma hemorragia. Só que aí ela recebeu a salvação também. Foi o meu caso. Eu vim buscar a minha cura e recebi a salvação. Mas aí que eu quero falar. Por que o diabo quer tirar a cura divina da igreja? Porque com a cura de Enéas, toda uma região se converteu, foi salva. Ele tira a cura divina da sua casa, sua família não se converte. Quantas vezes, por causa da cura, entenda bem, de uma pessoa da família, toda a família se converte. Não tire a cura divina da igreja, não tire a cura divina do evangelho, é direito nosso. Então, mostrando a cura divina, as pessoas vão se aproximar, elas vão começar a ver a bondade de Deus, elas vão conhecer o poder de Deus, consequentemente o poder para salvá-las, para transformá-las, para fazerem delas novas criaturas. Não tire. Enéas então tomou posse, era direito dele, é direito da igreja, de mostrar que o nosso Pai cuida do nosso corpo também.
Ele tem zelo pelo nosso corpo. Não tire a cura divina da igreja. Aí vamos agora ver que tem pessoas que elas entram, hoje não é por força, por violência. Mas veja como essas pessoas entraram. Vamos para Mateus capítulo 8. Ela não tinha direito, mas ela adquiriu o direito. Como? Vamos ver. Mateus capítulo 15, versículo 21. Capítulo é 15, tá bom? Você pode ler, desculpe. Mateus 15, 21. Diz: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, ela não era israelita, ela era cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem muitos detalhes aqui nesse versículo. Primeiro, sendo ela cananeia, ela fala filha de Davi, mostrando que tinha um conhecimento, que já tinha ouvido falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? Se ela procurou, porque ela sabia que Jesus tinha poder para libertar a filha dela. Agora, reparem que ela diz: tenha misericórdia de mim. Porque quando um filho é endemoniado, o pai sofre, a mãe sofre, não é verdade? De ver o filho perturbado e tudo, e às vezes não só de ver o filho, mas também porque a pessoa, entenda bem, às vezes torna agressiva, violenta, e dá trabalho. Um filho perturbado dá trabalho. Imagine quantas mães não vão dormir na madrugada esperando o filho chegar, ou nem dormem porque o filho está na rua perturbado, bebendo, usando drogas. Eu sempre digo para o pessoal do evangelismo, todo o pessoal que está na rua, eles têm família, nenhum deles foram chocados não, irmão. Todos eles nasceram de uma mulher. Todos eles têm mamãe, têm papai, muitos têm filhos lá fora. Se você conhecer a história, eu já conto aqui na evangelização. Um dia eu falei com um homem, esse era advogado, ele disse: qual é o número da sua OAB? Ele me deu, na hora abri o site da OAB lá, peguei o número dele, advogado mesmo, está na rua. O outro, esse nós conseguimos levá-lo para casa, ele voltou para a família. Ele era engenheiro químico, estava na rua. E a família tem uma empresa de fertilizantes, aqueles aviãozinhos que jogam nas fazendas, né? Olha, podia ver, morava na rua, dependendo da comida dos outros, sendo enxotada das calçadas, das praças, como um animal, entenda bem. Porque tem que ver os dois lados. Imagine, você tem um comércio, fica lá a pessoa na porta, mas coitada da pessoa, um ser humano também ao mesmo tempo, quer dizer, é uma coisa conflitante, uma coisa muito, né, que realmente é uma luta muito grande. Mas o que eu quero dizer, todas essas pessoas, entenda, elas têm família, têm ascendente, têm tudo. E essa mulher aqui, então, ela tinha ouvido falar de Jesus, eles têm que ouvir falar de Jesus também. Ela ouviu falar do poder libertador de Jesus. Então, assim, uma mãe sofre, um pai sofre, e ela devia sofrer. Não sei se a filha dela ficava na rua também, se a filha dela era agressiva, se a filha dela era violenta, mas ela sofria. Ela disse: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é direito dela, aparentemente, né? Então chegou ela e adorou, ou reconheceu que ele era Deus entre os homens, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu sei que é uma palavra ofensiva e tem muita interpretação, muita gente dá interpretação histórica, quer dizer, você tem que aprender o que acontecia, porque era um costume entre eles chamar as pessoas que eram fora da comunidade de Israel de cachorrinho. Isso é uma interpretação histórica. Quando a interpretação histórica, ela, claro que tem validade, ajuda, é um apoio, né, a interpretação de texto, mas é perigoso também, não é? Porque tem pessoas que traz cada fato histórico e nem sabemos se é verdadeiro, porque afinal de contas temos que crer na Bíblia, não é? Temos que crer no que diz a palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, não o que diz a história lá fora, que é até paralela, é uma história que as pessoas dizem, mas tudo bem, vamos que fosse isso, mas não é mérito para agora, não queremos discutir isso agora. O quê? Ela então vai e diz assim, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Tá bom, Senhor, mas eu quero comer o que? O pão que são dos filhos. Eu vou então, como a cachorrinha eu vou comer.
Eu quero participar. Somos nós temos que participar, irmão, mas nós não somos cachorrinhos, nós somos filhos, porque recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Claro, quantas pessoas estão vindo à igreja são abençoadas, mas estão comendo migalhas. Pastor, mas você vai ofender a pessoa? Não, não chamei ela de cachorrinha, mas ela está comendo migalha quando ela podia comer o pão da vida. Ela vem na igreja, recebe uma cura, vem na igreja, recebe uma bênção de prosperidade, vem na igreja, recebe até uma libertação. Essa é migalha. O pão da vida é o próprio Senhor. Quando você o recebe como Senhor e Salvador, você tem direito a sentar na mesa como filho, não para comer migalhas. E muita gente está comendo migalhas. E tem filhos comendo as migalhas. Quando nós temos direito de sentar na mesa, nós temos que conhecer o que é nosso. E essa mulher foi, e olha o que Jesus vai falar para ela. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aí daí em diante não temos mais informações sobre ela, mas certamente se tornou uma testemunha do Evangelho. Alguém falava, mas a minha filha também estava assim, minha filha estava perturbada, mas aí eu ouvi falar do filho de Davi, o homem lá de Israel, e eu fui buscar, e olha, ela recebeu a cura, olha, ela é sua filha, ela era assim, era desse jeito, é verdade. Quando minha mãe, por exemplo, minha mãe, uma senhorinha de 93 anos, alguém não fala assim, meu filho não pode beber, mas o meu também bebia, o meu era um pinguço, era um alcoólatra, hoje até um pregador do Evangelho, mas podia falar, um dia desse, o meu irmão mais velho mandou, um grupo de família, né, esse negócio de redes sociais, faz tantos anos que eu nunca mais usei drogas, era viciado em drogas, o meu irmão mais velho, eu já era pregador do Evangelho. E a pessoa chegava e disse assim, pastor Jaime, ora pelo meu irmão que ele é viciado em drogas, sim, o meu também. Não, eu não prego a minha vida, eu tenho que lutar para viver o que prego para vocês. Na verdade, temos lutas às vezes intermináveis, entenda? Mas temos que praticar a palavra de Deus. Então, essa aqui é muito importante. Ela entrou, ela participou. Você pode participar, mas não fica comendo migalhas. Receba o pão da vida, porque Jesus é o pão da vida. Nós temos, não dá para falar tudo numa reunião só. Outro caso bonito, eu vou citar por alto só, é o caso de Ruth. Ouviram falar de Ruth? Ruth era moabita, o marido dela era de Judá, era um israelita. O pai dele, chamado Elimeleque, houve um momento difícil na região de Judá, e ele de Belém de Judá, ele saiu, pegou a Noemi, vamos pega o balão que ele e os meninos, vamos ficar lá em Moabe. Foi lá para Moabe e lá ficou, porque ela tinha pão, estava tendo emprego, tinha trabalho, só que o Elimeleque morreu. Mas eles continuaram. Aí já rapazes casaram, um ele casou com uma mulher chamada Orfa, o outro casou com uma mulher chamada Ruth. E os dois morreram também. Os dois foram a óbito, os dois morreram. Aí a Noemi, já desesperada, ouviu falar. Ô Noemi, sabe onde está tendo pão, onde está tendo abundância? Lá em Israel. Ela tinha direito, tem a terra dela lá, disse, eu vou voltar para lá. Ô meninas, vocês voltam para a terra de vocês, para a casa dos pais, porque eu não tenho mais filho, ainda que se eu tivesse um filho nessa noite, vocês vão esperar ele crescer, porque era costume deles assim. Não, vocês vão. Aí elas, não, nós vamos ficar contigo. Não, que isso, volta para os deuses de vocês, vivam a vida de vocês. Aí a Bíblia diz que a Orfa aceitou, a Ruth não. Ruth capítulo 1, versículo 16, ele vai colocar ali, olha o que diz. Disse, porém, Ruth, não me instes, não insista comigo, que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela entrou, irmão. Ela foi valente, entenda. E essa moça, ela depois se torna, casa com um israelita, da descendência, que é a ascendência do marido dela. E o que bonito, ela se torna uma ancestral do próprio Senhor Jesus. Primeiro de Davi foi a bisavó dele. Depois se torna ancestral do Senhor Jesus. Mas por que, pastor Jair? Porque ela quis, você tem que querer. Não era direito dela, mas ela teve. Não era direito nosso, mas nós aceitamos. Jesus Cristo como Senhor. O teu Deus, Senhor, é o meu Deus. O teu Pai, Senhor Jesus, é o meu Pai também. Então eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Você vai ter direito. Você vai fazer parte da herança, entenda bem. Você vai participar de tudo isso aqui que a Bíblia está dizendo que é nosso. Aí poderíamos falar mais ainda. Agora Mateus, já que eu estou em Mateus, capítulo 8. Esse vai ser o ponto final. Versículo 5.
Claro que vamos voltar em Colossenses. Mateus 8,5, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Quem é um centurião? Capitão romano, um oficial romano de 100 soldados. Rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Como eu gosto de falar isso, ele era um oficial romano. Entenda bem, Roma dominava boa parte do mundo naquela época, e naquela região estava debaixo do domínio romano. Ele poderia ter mandado um dos soldados, ou um grupo de soldados, tragam esse Jesus aqui à força, não. Ou poderia até convidá-lo, mas não. Ele foi simplesmente, ele mesmo, se expôs diante de todo mundo. E que centurião, não estou nem acreditando. O quê? Ali o capitão está pedindo por favor para ele. Entenda bem, pelo criado dele. Ele não está ali nem pelo pai dele, não está ali nem pelo filho, não está ali nem pelo irmão, está ali pelo criado dele. Quer dizer, a consideração que ele tinha pelo criado. Tem gente que tem isso, às vezes, né? A Bíblia diz que amigo se torna mais chegado que irmão. Ele estava ali, simplesmente insistindo, poderia ser denunciado a Roma, mas não. Aí Jesus disse para ele: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob a autoridade, e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus disse: pessoal, esse homem entendeu como as coisas acontecem no mundo espiritual, porque lá no Antigo Testamento, Davi falou no Salmo 103:20, bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Ele está falando dos anjos, ele não está falando do Pedro. O senhor dá uma ordem que o Pedro vai lá, dá uma ordem que o Bartolomeu vai lá, dá uma ordem que o Judas, não. Ele dá uma que teus servos. Ele está falando de quem? Dos anjos de Deus. Eu também sou homem sob a autoridade, debaixo da autoridade de Roma. O senhor está debaixo da autoridade do Pai. O senhor tem soldado às minhas ordens, eu também tenho. Eu digo para ele: vem cá, ele vem, ao outro vai lá e ele vai. O senhor dá uma ordem que os anjos de uma atração. Jesus disse: eu não vi entendimento como esse. Palavra fé, não só convicção, como entendimento em todo Israel. Jesus disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Mas veio o nosso versículo, qual? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É o que está acontecendo. Muitos estão chegando, estão vindo de todas as áreas, estão vindo do Oriente, estão vindo da Ásia, estão vindo, não entenda bem, do Oriente Médio. Você vê de vez em quando, tem um testemunho árabe aqui bonito. Estão vindo das Américas, de todos os lugares da África. As pessoas estão chegando. Aí ele vai dizer assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu sempre digo que essa mensagem não é apenas escatológica, quer dizer, futurista, lá para o juízo final, é hoje. Tem muito filho de Deus rangendo os dentes. Eu não entendo. Eu estou 10 anos na igreja, eu estou 20 anos na igreja, estou 30 anos na igreja. Esse cara chegou agora, essa cara chegou agora, essa mulher chegou agora, esse homem chegou. Ele entendeu como as coisas espirituais funcionam. Entenda, você tem direito àquilo que está aqui no Testamento. Não peça fora da palavra. Não pega um versículo e tenta adaptar a sua realidade. Não, você tem que simplesmente crer naquilo que Deus está falando e assumir o que Deus, que é direito seu, é direito nosso, porque somos herdeiros. Ele não era um herdeiro, mas acreditando, ele foi e tomou posse. A mulher não era de Israel, mas ela participou. Tem muita gente que nem é da igreja que está participando. Os filhos de Deus devem participar. Como? Com conhecimento. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? Carta de Paulo aos Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos, dignos de participar da herança dos santos na luz. Ou tudo aquilo que Paulo usufruía, Pedro usufruía, ou de grandes homens na história, eles não eram privilegiados. Deus não tem, eles se dedicaram. Eles, como eu digo hoje, eles buscam. Converse com esses homens que se destacaram, não é que se destacam hoje. Eles têm vida de oração, têm vida no altar,
jejuam, oram, então, estão lendo a Bíblia, estão se consagrando. Quantos estão, às vezes, no momento sim, e eles estão lá renunciando o tempo deles para buscarem a face de Deus, para pedir: Deus, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma direção do Senhor. Nós temos pessoas, não estou falando do púlpito não, tem pessoa aí que está sentada que ora muito mais do que os pastores, irmão. São pessoas de oração, senhoras que oram pelo ministério, verdade, que oram pela nação, que oram, que são verdadeiros intercessores. É como uma mulher chamada Ana, que vivia no templo, buscando a Deus, como Simeão, que estava no templo, sempre querendo ver a glória de Deus. É isso que nós precisamos. Você tem que descobrir o seu direito. Você é digno de participar da herança. Você é herdeiro, você é filho, se aceitou Jesus. Se não, você está comendo migalhas. Está como centurião, está sendo abençoado, mas tem que entrar na família. E qualquer pessoa pode entrar na família de Deus. Não existem privilegiados. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceite Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou, aceite. Toma uma posição hoje: eu quero salvação, eu quero a vida eterna, eu quero andar com Jesus, eu quero morar no céu. 13. Ele nos tirou, oh glória a Deus, não vai tirar, da potestade das trevas, do poder das trevas. Entenda bem, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós somos recebidos, mensagem da semana passada, não como escravos, mas como reis, porque Jesus Cristo é Rei dos Reis. Ou ele tirou você, entende, do poder das trevas, onde você era escravo, não tinha vontade nenhuma, era dominado. Você acha que a pessoa gosta de tomar cachaça, fumar maconha, ficar com crack, como eu falei, um engenheiro químico morando na rua, você acha que ele quer? Que aquilo é vontade dele? Não, aquilo é um demônio na vida dele, irmão. A pessoa está se prostituindo por quê? Ou você não acha que a mulher verdadeiramente ela queria ter a sua família? Ela queria ter, ou o filho, o pai, não, não, qual é o pai que não quer ter um filho, que não quer ter uma nora e quer ter netos? Ou eu estou enganado? Qual é o pai que não tem uma filha, quer ter um genro, quer ter netos? É muito bom falar para os outros, mas para você não quer. Então, nós queremos a família, queremos simplesmente a salvação, todo mundo quer, porque está escrito na Bíblia, é direito nosso. Busque. Saia do império das trevas. Se você não tomou essa decisão, tome. Basta, você não precisa fazer nada. Você pode ter sido homicida, não estou dizendo que alguém fez isso aqui, pode ter sido prostituído, ter tido 10 maridos, 20 maridos, 30 maridos, o que for. Ou a partir de hoje, você vai ser um homem de uma mulher só, mulher de um homem só. Entenda bem, vai ser uma pessoa digna de participar da herança dos santos na luz. Aceite Jesus Cristo. Creia no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Me salva, Ele vai te salvar. Eu já tenho, então Jesus, não me deixe perder a salvação. E Jesus me ajude a tomar posse de tudo aquilo que é meu. E isso inclui a salvação da sua família. Pois é direito seu, crer no Senhor Jesus Cristo, que não é crer no homem lá de cima, é crer na palavra. Serás salvo tu e a tua casa. É um direito de ter a salvação da sua família. Amém?